Na aula de hoje, vamos começar a estudar as figuras geométricas, sua classificação, suas propriedades e medidas. Geometria. Vamos iniciar pelo polígono. Polígono é toda linha fechada formada por segmentos de reta consecutivos. Veja, observe a figura ABCDE, linha aberta, logo não é um polígono. Observe a região ABCDEF, linha fechada, logo é um polígono. Vamos ver agora a classificação dos polígonos. Conforme o número de lados, o polígono recebe uma denominação especial. Veja, o polígono de 3 lados é um triângulo, o polígono de 4 lados é um quadrilátero, o polígono de 5 lados é um pentágono, o polígono de 6 lados é um hexágono e o polígono de 7 lados é um heptágono. Estes são os polígonos mais utilizados, mas além deles temos também o octógono com 8 lados, o eneágono com 9 lados, o decágono com 10 lados, o undecágono com 11 lados, o dodecágono com 12 lados e o icoságono com 20 lados. Agora que já falamos um pouco sobre polígonos, vamos ver uma outra parte muito importante da geometria, os ângulos. Professor Lúcio, como podemos definir ângulos? Bom, quando traçamos duas semirretas não colineares e de origem comum, formamos um ângulo. Confira na animação. VA, lado do ângulo. VB, lado do ângulo, onde V é o vértice do ângulo. Bom, agora nós vamos chamar o Euclides. Parece que ele tem algo para falar para você. Então, professor, o que eu queria dizer é que existe uma forma específica de se ler um ângulo. É assim, ângulo AVB ou BVA. Note que a letra V do vértice vem entre duas letras e sempre acompanhado deste sinal. Tá certo, professor? Certíssimo, Euclides. E agora que já vimos o que são ângulos, vamos falar de um polígono que tem 3 ângulos. Você sabe qual é, né? Moleza. Triângulo. Dependendo da forma com que estão dispostos os lados de um triângulo, ele vai ter uma nomenclatura específica. Vejamos. Perceba que em cada um dos triângulos nós temos AB, AC e BC como os lados do triângulo, e A, B e C como os vértices do triângulo. No primeiro triângulo, todas as medidas são iguais. É um triângulo equilátero. No segundo triângulo, apenas 2 das 3 medidas são iguais. É um triângulo isósceles. No terceiro triângulo, as 3 medidas são diferentes. É um triângulo escaleno. Para falarmos do nosso próximo assunto, os quadriláteros, vamos classificá-los de 2 formas: paralelogramos e trapézios. Os paralelogramos são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. Veja o desenho. Conforme as medidas dos ângulos internos dos lados, o paralelogramo pode ser de 3 tipos. O primeiro deles é o retângulo. Depois, o quadrado e também o losango. Simples, né? Agora vamos falar de outro tipo de quadrilátero, o trapézio. Conforme você verá na imagem, o trapézio se caracteriza por 2 bases de tamanhos diferentes e 2 lados não paralelos. E a medida dos ângulos internos dos lados do trapézio é que vão indicar se ele é um trapézio retângulo, um trapézio isósceles ou um trapézio escaleno. 4,5 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, 25 centímetros e meio. Sabe o que o Euclides acabou de fazer? Calcular o perímetro daquele polígono. Como pudemos perceber, esse cálculo é muito simples. Basta somar as medidas dos lados do polígono. Para ficar bem entendido, vamos ver outro exemplo. Esse é um triângulo equilátero. Para calcular seu perímetro, como você já aprendeu, basta somar seus lados. Então, 5 mais 5 mais 5, ou seja, 15 centímetros. Baseado nesse exemplo, podemos tomar como regra que, quando os polígonos são regulares, ou seja, têm todos os lados iguais, basta multiplicar a medida do lado pelo número de lados.
No caso do triângulo equilátero, essa fórmula seria perímetro igual a 3 vezes L, onde L é a medida do lado do triângulo. E um quadrado com lados medindo 2 metros cada um. Você sabe me dizer qual é o seu perímetro? Peraí, Júlio, peraí. Deixa que essa aí eu respondo. O perímetro é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso é, igual a 4 vezes 2. Então o quadrado tem 8 metros de perímetro. Outro exemplo interessante é do retângulo. Ele possui lados iguais 2 a 2. Vamos ver na imagem. Perceba que os lados do retângulo são iguais, 2 a 2. O lado maior nós chamamos de base, e esta mede 20 milímetros. O lado menor é a altura, e mede 10 milímetros. Então vemos que a equação neste caso é perímetro igual a 2 vezes 10 mais 2 vezes 20 igual a 60 milímetros. Então, perímetro igual a 2 vezes B, que é a base, mais 2 vezes H, que é a altura. Simples, né? Agora, que tal testar seus conhecimentos a respeito dos polígonos que vimos hoje? Euclides? Obrigado, professor Júlio. E você, se lembra de todos os polígonos? Então vamos ver. Esse aqui, ó, é o hexágono. E este com 4 lados iguais? O quadrilátero. Essa foi fácil. Esse aqui é o pentágono. Temos também o triângulo. E por último, temos esse aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O heptágono. Legal, Euclides. Muito obrigado. Agora vamos testar seus conhecimentos nos triângulos. Preparado? Veja o primeiro desenho. No triângulo ao lado, os 3 lados têm medidas iguais. Portanto, o triângulo é equilátero. No segundo triângulo, os 3 lados têm medidas diferentes. Logo, o triângulo é escaleno. E no terceiro triângulo, apenas 2 medidas são iguais. Portanto, o triângulo é isósceles. Se você parar para analisar, podemos notar a geometria de várias formas em nossa vida. Quando vê uma pipa no céu, que figura você lembra? A face de um dado te lembra que figura? Um quadrado, não é mesmo? E esse controle remoto de TV? Um retângulo. Esses são apenas alguns exemplos. Pare para anotar no seu dia a dia. Você vai ver muito mais exemplos. Para exercitar os trapézios, vamos fazer diferente. Eu falo o nome dele e você relembra como ele é. Tudo bem? Vamos começar pelo trapézio retângulo. Como o nome diz, é aquele que tem 2 ângulos retos. Esse é o trapézio retângulo. E o trapézio isósceles, está lembrado? É aquele que tem 2 lados iguais, como você pode ver na imagem. E o escaleno é aquele trapézio em que todos os lados são diferentes, lembra? Bom, professor Lúcio, agora é hora de exercitarmos o cálculo dos perímetros dos polígonos. Veja o primeiro desenho. Um triângulo escaleno. Para calcular o perímetro, vamos somar seus lados. 3 mais 5 mais 4, que é igual a 12. O segundo exemplo é um losango de lados iguais. Então basta multiplicar a medida do lado pelo número de lados. Nesse caso, 6 centímetros vezes 4 lados é igual a 24 centímetros. E por fim, o trapézio retângulo. 4 mais 6 mais 5 mais 9, que também dá 24 centímetros. Resolvida a questão dos perímetros, agora vamos às circunferências. Veremos de que forma medimos o comprimento de uma circunferência. Mas antes, precisamos definir o que é diâmetro de uma circunferência. Diâmetro é o dobro do valor do raio da circunferência, ou seja, D igual a 2 vezes R. Em termos históricos, a circunferência e suas medidas proporcionaram uma das maiores descobertas matemáticas, que é uma razão representada pela letra grega π. Dividindo a medida do comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro, chegamos ao valor aproximado de 3,14. Ou seja, comprimento sobre diâmetro é igual a 3,14. Ou ainda, comprimento sobre 2 vezes R é igual a π. Assim, comprimento é igual a 2 vezes π vezes R. Agora que vimos a teoria, vamos à prática. O Euclides vai nos trazer um exercício sobre esse assunto, não é mesmo, Euclides? Isso mesmo, professor. Vamos calcular juntos o comprimento desta circunferência. Como o professor Lúcio explicou, para calcularmos o comprimento da circunferência, usamos a fórmula C igual a 2π vezes R. Então, no nosso caso, a equação fica assim. C igual a 2 vezes 3,14 vezes 5.
que é igual a 31,4 centímetros. É isso? Resolvido, professor? Resolvido, Euclides. Obrigado. Agora, para terminar a aula de hoje, vamos resolver um exercício. Essa figura representa um terreno. As medidas estão indicadas. Vamos calcular o perímetro desse terreno? Perceberam que há algo diferente nas medidas dos lados, não é mesmo? Então, em primeiro lugar, precisamos converter as medidas de centímetros para metros. Então temos a seguinte equação. P igual a 2,72 metros mais 3,57 metros mais 3,02 metros mais 2,98 metros mais 3 metros mais 3,1 metros. Assim chegamos ao valor do perímetro, que é 18,39 metros. Bons estudos! Até!